Olá! Hoje vamos mergulhar num dos períodos mais, febris e transformadores da história do Brasil. O ciclo do ouro. É uma história de riqueza inimaginável, de violência brutal e de mudanças que, literalmente, desenharam o mapa do país que a gente conhece hoje. Exatamente. E para guiar essa nossa conversa, a gente está com uma seleção bem robusta de artigos da Wikipédia. Eles cobrem não só o ciclo do ouro em si, mas também a história do Brasil e o período do Império. E isso ajuda a gente a cruzar informações, sabe, e ver o quadro completo. E a nossa missão aqui é desvendar como essa corrida maluca por metal amarelo não só financiou o Império Europeu em crise, mas acabou por mover o centro de poder dentro da colônia, expandir as fronteiras de uma forma impensável e criar uma sociedade completamente nova no coração do Brasil. Ok, vamos começar a escavar essa história. Bom, para a gente entender a dimensão dessa febre do ouro, acho que a gente precisa voltar um pouquinho, ver o que estava acontecendo no Brasil e em Portugal no finalzinho do século XVII. O cenário era bem sombrio. Sombrio como? A gente não era a maior potência do açúcar no mundo? Éramos, mas não mais com a mesma força. A economia do açúcar no Nordeste, que foi o motor da colônia por mais de um século, estava em crise. A concorrência com a produção holandesa e inglesa nas Antilhas foi devastadora e os preços caíam. Ah, entendi. E, ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, Portugal estava quebrado. Tinha acabado de sair de uma guerra caríssima de quase 30 anos para se restaurar como reino independente da Espanha e precisava, desesperadamente de dinheiro. Entendi. Então o açúcar já não pagava mais as contas do Império, Portugal precisava de um novo plano, uma nova fonte de riqueza e rápido. E a aposta foi toda no interior do Brasil. Aposta de tudo ou nada. E é aí que a coroa portuguesa começa a incentivar com muito mais força as expedições, as famosas bandeiras, sabe? Prometendo mundos e fundos para quem encontrasse metais preciosos. O mais curioso é que essa busca não era nova, certo? Desde que os portugueses pisaram aqui, em 1500, eles procuravam por ouro e prata. É impressionante pensar que levaram quase 200 anos para realmente encontrar alguma coisa. Quase 200 anos de explorações frustradas. Mas quando a descoberta veio, ela veio com tudo. A grande virada acontece ali por volta de 1697, nos sertões de Taubaté, na região que hoje é Minas Gerais. Os relatos que chegam a Portugal falam em 18 a 20 ribeiros de ouro da melhor qualidade. A notícia cai como uma bomba. Imagina o alvoroço. E a coroa, claro, jogou gasolina nesse fogo. Com certeza. Para acelerar o processo, o rei prometeu dar honras e mercês de fidalgos a quem encontrasse as jazidas. Isso foi estopim para o que as fontes descrevem como a primeira grande corrida ao ouro da história moderna. A notícia se espalha e uma onda humana sem precedentes começa a se mover para o interior do Brasil. E essa onda humana era formada por quem? Eram só portugueses vindo de barco? Não, de forma alguma. Sim, milhares de portugueses atravessaram o oceano em busca de fortuna, mas um fluxo talvez até maior veio de dentro da própria colônia. Gente do Nordeste fugindo da crise do açúcar, gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, todo mundo largando tudo para trás. Eram os chamados emboabas, um termo pejorativo, que os paulistas usavam para se referir a esses forasteiros. Então, peraí. Temos os paulistas, os bandeirantes que conheciam a região e descobriram o ouro, e de repente uma multidão de recém-chegados, os emboabas, querendo um pedaço do bolo. Isso não parece uma receita para paz. E não foi. O que se instalou foi o caos absoluto. As fontes descrevem um cenário de faroeste. Cidades inteiras no litoral foram praticamente abandonadas. O preço dos escravizados e dos alimentos disparou a níveis absurdos. E no meio disso tudo, povos indígenas inteiros foram dizimados. Não tinha lei, não tinha Estado, o que valia era a lei do mais forte. E essa tensão explode, certo? Explode na Guerra dos Emboabas. Um conflito sangrento, brutal, de quase 2 anos pelo controle das minas. De um lado, os paulistas, que se sentiam os donos legítimos da riqueza, do outro, os emboabas, em maior número e com apoio da coroa, que via nos paulistas um grupo muito independente, sabe? Difícil de controlar. E descobriram o ouro. Perderam o controle por recém-chegados. É uma ótima pergunta. Basicamente por 2 motivos.
Os emboabas eram muito mais numerosos e tinham uma liderança militar mais organizada. Os paulistas eram exploradores, mas não necessariamente um exército coeso, entende? No final, eles são derrotados e expulsos das principais áreas de mineração. Uau! O fluxo de portugueses para a colônia foi tão surreal que, em 1720, o rei Dom João V teve que criar uma lei para controlar a imigração. Passou a exigir passaportes, licenças especiais. Era uma tentativa de botar ordem na casa. Então, com os paulistas derrotados e expulsos, eles simplesmente desistem. Longe disso, é aqui que a história ganha um novo capítulo. Derrotados, mas não vencidos, os bandeirantes paulistas fazem o que sabiam fazer de melhor: se embrenhar ainda mais no sertão. E essa nova busca os leva a descobrir mais ouro, muito mais longe. Primeiro em Mato Grosso, por volta de 1718, e depois em Goiás, em 1725. Isso cria um problema logístico gigantesco, imagina. Uma coisa é minerar em Minas Gerais, que já era longe. Outra é fazer isso no que hoje são Mato Grosso e Goiás, a milhares de quilômetros do litoral. Como se abastecia essa gente toda? É aí que nascem as famosas monções. Eram comboios fluviais gigantescos que partiam do porto de Área de Itaguaba, hoje a cidade de Porto Feliz, em São Paulo, e navegavam pelos rios para levar suprimentos, ferramentas, armas, pessoas para essas novas fronteiras do ouro. As fontes descrevem essas viagens como algo terrível, quase uma missão suicida. Uma delas cita um percurso de 3.500 quilômetros, uma verdadeira via dolorosa pelos rios Tietê, Paraná, Pardo, Coxim. E era mesmo. É difícil para a gente hoje, com toda a tecnologia, sequer imaginar os perigos. Eram meses de viagem. As canoas viravam em cachoeiras, batiam em troncos de árvores submersos. Tinha o perigo constante de animais, como piranhas, jacarés. Mas a maior ameaça, de longe, vinha dos habitantes originais daquelas terras. Os povos indígenas? Principalmente os paiaguás, conhecidos como os senhores do Rio Paraguai, e os guaicurus, cavaleiros exímios. Eles não aceitaram a invasão passivamente. Eles defenderam seu território com ferocidade, atacando os comboios das monções em emboscadas constantes, causando perdas enormes aos colonos. É impressionante pensar nisso. A mesma expedição que era vista como um ato de bravura e pioneirismo pelos colonos era, na perspectiva indígena, uma invasão em câmera lenta que levaria à sua destruição. Duas realidades completamente opostas no mesmo rio. Perfeitamente colocado. E se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos algo fundamental acontecer. Foi essa busca incessante por ouro, empurrando os limites cada vez mais para o oeste, que efetivamente redesenhou o mapa do Brasil. Aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas foi completamente ignorada. O território brasileiro que a gente conhece hoje foi, em grande parte, moldado a remo e a bala nessas expedições perigosíssimas. E toda essa movimentação de gente, essa expansão, causa uma explosão demográfica, certo? Uma explosão. As fontes apontam um salto que é difícil de acreditar. A população da colônia, que era de cerca de 300 mil pessoas em 1690, antes do ouro, pulou para aproximadamente 3 milhões no final do século XVIII. Multiplicou por 10 em cerca de 100 anos. 10 vezes. Isso muda tudo. Muda a cara, a língua, a economia. Muda a língua literalmente. Uma consequência cultural direta disso, que as fontes destacam, é que o português finalmente se torna a língua dominante no Brasil. Até então, a maior parte da população, incluindo os colonos, falava a língua geral, uma adaptação do tupi. Com essa avalanche de imigrantes de Portugal e a necessidade de uma língua única para administrar tudo, o português se impõe de vez. E na economia? Qual o grande impacto? A criação de um mercado interno. Pensa no modelo do açúcar. Era uma grande fazenda que produzia para exportar. Quase tudo era voltado para fora. A região das Minas, por outro lado, era um centro populacional gigantesco que não produzia uma folha de alface. Tudo precisava vir de outros lugares da colônia. Gado do Sul, cachaça do Rio de Janeiro, charque do Nordeste. Pela primeira vez, o Brasil começa a desenvolver uma economia que conecta diferentes regiões para abastecer a si mesma. E essa riqueza toda, essa nova complexidade econômica,
cria uma sociedade diferente daquela do Nordeste açucareiro. Completamente diferente. A sociedade do açúcar era muito rígida. De um lado, o senhor de engenho, no topo, e do outro, a massa de escravizados, na base. Nas Minas Gerais, surge algo novo. Uma sociedade urbana, com uma classe média de comerciantes, artesãos, advogados, militares, artistas, intelectuais. Vilas como Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, São João del Rei, Mariana, Sabará, elas se tornam centros vibrantes e florescentes. E é nesse ambiente que a cultura explode, o famoso barroco mineiro. Exato. E é crucial entender que não foi apenas arte acontecendo durante a Corrida do Ouro. Foi arte feita por causa da Corrida do Ouro. A opulência, o exagero, os interiores das igrejas folheados a ouro de cima a baixo, tudo aquilo é uma manifestação direta da riqueza que estava sendo extraída do chão, bem ali. É a riqueza do ouro transformada em arte sacra por artistas como o genial Aleijadinho. E isso não fica só nas artes plásticas, né? Não, transborda para a literatura também. Os filhos dessa nova elite mineira eram enviados para estudar na Europa, principalmente em Coimbra. Lá eles entram em contato com as ideias do iluminismo, com os filósofos franceses, e quando voltam, trazem na bagagem não só uma nova estética literária, o arcadismo, mas também ideias de liberdade e de república, ideias que vão fermentar e culminar na Inconfidência Mineira. Tem um ponto nas fontes sobre a tecnologia da mineração que eu achei absolutamente fascinante. A gente tende a pensar na extração como algo bruto, de força física, mas não era só isso. De jeito nenhum. E esse ponto é fundamental. As fontes destacam a importância dos chamados escravos minas. Muitos dos africanos escravizados que foram levados para Minas Gerais vinham de regiões da África Ocidental, como a Costa da Mina, que tinham uma tradição milenar de mineração e metalurgia. Espera, deixa eu ver se entende direito. Você está dizendo que muitos dos escravizados africanos já sabiam mais de metalurgia do que os colonizadores portugueses, que a tecnologia, na verdade, veio com eles. Exatamente. O conhecimento técnico deles em como encontrar, extrair e fundir o ouro era, em muitos casos, muito superior ao dos portugueses. Muitas vezes a gente imagina a escravidão apenas em termos de mão de obra bruta, mas o ciclo do ouro deixa claro que o conhecimento, a tecnologia e a ciência trazidos pelos africanos foram absolutamente essenciais para o sucesso da empreitada. Eles não eram apenas os braços, eram também o cérebro por trás de boa parte da operação. Isso muda completamente a imagem que a gente tem da coisa. Uau! Isso realmente muda a perspectiva. Beleza, então temos essa produção massiva de ouro com tecnologia africana, abastecida por um novo mercado interno. A minha próxima pergunta é: como Portugal garantia que ia receber a sua parte? Não consigo imaginar que fosse um sistema baseado na confiança. Confiança era a última coisa que existia ali. O sistema de tributação da coroa era implacável e onipresente. O imposto mais famoso era o quinto. 20% de todo o ouro extraído deveria ser entregue a Portugal. Para fiscalizar, foram criadas as casas de fundição. Todo o ouro em pó deveria ser levado até lá, derretido, transformado em barras com selo real e, só então, o quinto era retirado. Circular com ouro em pó era crime gravíssimo. E era só o quinto? Não, tinha outros. A captação, por exemplo, era um imposto cobrado por cabeça sobre cada escravizado que trabalhava nas minas e também sobre trabalhadores livres de outras profissões. Mas o mecanismo mais temido, o que causava verdadeiro pânico na população, era a derrama. Só o nome já soa ameaçador. O que era a derrama? A coroa estabeleceu uma meta mínima de arrecadação anual de 100 arrobas de ouro, o que equivale a mais ou menos 1.500 quilos. Se no final do ano a soma de todo o imposto do quinto não atingisse essa meta, o governo se dava o direito de cobrar a diferença da população à força. Soldados podiam entrar nas casas e confiscar bens, joias, dinheiro, o que fosse, até que a meta de 100 arrobas fosse completada. Era uma medida extremamente violenta e arbitrária. Entendi o pânico. E é justamente a ameaça da cobrança de uma nova derrama
que se tornou estopim de um dos eventos mais conhecidos da nossa história, a Inconfidência Mineira, em 1789. Precisamente. A conspiração separatista, liderada por essa elite letrada de Minas Gerais, foi uma reação direta a essa opressão fiscal da coroa. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 1.000 toneladas de ouro. Para onde foi todo esse ouro? As fontes estimam que até 1760 o Brasil produziu cerca de 1.000 toneladas. É um volume absurdo. Cadê esse ouro todo? Ficou aqui? A gente sabe que não. A maior parte escoou para Portugal e de lá para o resto da Europa. Esse ouro financiou a reconstrução de Lisboa após o terrível terremoto de 1755, pagou por obras monumentais como o gigantesco Palácio Convento de Mafra e cobriu dívidas que Portugal tinha principalmente com a Inglaterra. Basicamente, o ouro brasileiro ajudou a financiar a Revolução Industrial Inglesa. Enquanto isso, no Brasil, a situação era bem outra. Tem uma citação do escritor Eduardo Galeano em uma das fontes que é um soco no estômago, mas resume perfeitamente a situação. Nada ficou no solo brasileiro do impulso dinâmico do ouro, salvo os templos e as obras de arte. essa frase é brutal. É o resumo de uma economia extrativista. A riqueza foi extraída, levada embora, e o que ficou foram igrejas bonitas para a gente tirar foto. É um legado um tanto melancólico, não? É a definição de um legado colonial. E como todo ciclo econômico baseado na exploração de um recurso finito, o do ouro também chegou ao fim. A partir da segunda metade do século XVIII, a produção começa a cair vertiginosamente. As minas de aluvião, que é o ouro encontrado nos leitos dos rios, mais fáceis de explorar, simplesmente se esgotaram. E com o fim do ouro, o que acontece com toda aquela gente, com toda aquela estrutura? O que acontece é uma nova e profunda crise econômica. A região de Minas Gerais entra em decadência, parte da população se desloca. Alguns vão para o Planalto Central e se dedicam à pecuária, outros migram para o Rio de Janeiro e arredores, onde começavam a surgir as primeiras grandes plantações de um novo produto promissor, o café. O Brasil entra num vácuo à espera de um novo motor para sua economia. Tem uma análise do economista Bresser Pereira, citada nas fontes, que é muito forte. Ele diz que entre 1750 e 1850, a economia brasileira não está só estacionada, ela regrede. O que significa regride na prática? Significa que a renda per capita diminuiu, a atividade econômica geral encolheu, o país como um todo ficou mais pobre depois do auge do ouro do que era antes. Foi uma ressaca econômica que durou quase um século, até que o café assumisse de vez o protagonismo. Mas mesmo com essa decadência econômica, o legado político e administrativo do ouro já estava consolidado. Vamos recapitular as grandes mudanças. A primeira, e talvez a mais simbólica, foi a mudança da capital. Sim, em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. E não foi uma decisão cultural, foi pura logística. O Rio de Janeiro era o melhor lugar para fiscalizar e escoar o ouro para a Europa. A identidade da cidade maravilhosa nasceu, na verdade, da sua função como um grande porto de segurança para a riqueza que vinha das minas. Além disso, o interior do país foi de fato ocupado, o que levou à criação de novas capitanias como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que antes faziam parte da capitania de São Paulo. Foi a consolidação administrativa daquela expansão territorial que a gente falou. No fim das contas, todo esse período de riqueza, conflito e transformação preparou o Brasil para a independência em 1822. O eixo econômico e político do país tinha se movido para o Sudeste. Uma nova elite com ideias de autonomia tinha surgido e as fronteiras do território estavam muito mais próximas do que são hoje. O Brasil que se tornou independente era, em grande medida, um filho do ciclo do ouro. É uma perspectiva e tanto. As fontes que nós analisamos deixam claro um padrão na história econômica do Brasil. Uma sucessão de ciclos. Começou com o pau-brasil, passou para o açúcar, depois o ouro, seguido pelo café e mais tarde pela borracha na Amazônia. E o que é fascinante e ao mesmo tempo trágico nesse padrão é que cada um desses ciclos trouxe uma riqueza imensa,
mas sempre muito concentrada nas mãos de poucos. Gerou uma dependência brutal de um único produto de exportação, e quando cada ciclo entrou em declínio, deixou para trás um rastro de desigualdades sociais profundas e desequilíbrios regionais que, de muitas formas, o Brasil ainda luta para superar. O que nos deixa com uma reflexão final. Considerando esse padrão histórico de ciclos econômicos baseados na exploração intensiva de um recurso ou commodity, qual seria o grande produto que define a economia brasileira hoje? Será que o país conseguiu finalmente romper com esse modelo de picos de riqueza seguidos por longas crises, ou apenas adaptou esse mesmo padrão para a realidade do século XXI? Fica a reflexão.